Fala, galerinha, muito boa noite, tudo belezinha com vocês? Bora fazer nosso estudo? Diazinho hoje, meu Deus do céu, que coisa chata. Hoje eu nem postei nada no Instagram, porque hoje eu não operei na Apex por conta daquelas instabilidades que estavam, que o Trade of Eight não estava funcionando. E no índice, de manhã, a galera do treinamento lá do curso viu que eu entrei numa compra aqui logo cedo, nesse sweep aqui, e aí quando ele subiu, voltou e me tirou aqui com 25 pontos, e aí depois daqui eu acabei não entrando, ou seja, por isso que não teve nada no Instagram hoje de operação, porque foi 25 pontos, esse foi meu resultado hoje, então visto isso nem valeu a pena fazer isso, e acabei também não colocando lá. A única coisa que eu fiz hoje foi aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No mercado americano, eu tô fazendo. Comecei hoje um teste na mesa Take Profit, né? Até tava fora do ar a Trade of Eight, então eu comecei um tela, ela tá fora do ar, não tá conectando, então deixa quieto, vamos ter que seguir assim mesmo. Para começar, comecei hoje, deu $275, mas isso aí eu não postei, porque teste é assim, né? Eu entro um pouco mais pesado, faço tiro curto, mas é só para sentir como é que tava. E como tava aquela instabilidade da Tradovate na Apex, eu falei, vai que, né? Dá algum problema. Então eu fiquei quietinho com os $275. Mas essa semana depois eu vou fazer um vídeo, né? Eu comecei a operar hoje. Vou fazer um vídeo sobre a Take Profit, que ela é uma mesa que a gente já é parceiro e ela tem um conceito um pouco diferente da Apex, tá? E é legal, para quem quer aí uma coisa mais rápida, tem sim as suas regras, né? como a Apex, né? Inclusive no teste, ela tem mais regras que a Apex no teste, mas isso aí vai ser vai ser assunto para um vídeo específico sobre isso. Já deixa aquele like, curte o canal e bora falar do estudo aí para a gente ver quais são as probabilidades, o que a gente tem aí para amanhã. E aqui, ó, para amanhã, assim, ó, o que eu deixei marcado aqui, tá, galera? A gente tá vendo que o preço, de novo, renovou um topo novamente, né? Ou seja, fez mais uma quebra de estrutura. Ele já tinha feito aqui. Aqui era liquidez, né? Ele tinha feito essa daqui. Nessa daqui não, foi mais ou menos uma estrutura de liquidez. Aí depois aqui, agora ele quebrou mais uma vez a estrutura. Ai, desculpa, numa preguiça, numa friaca aqui no sul. O que a gente enxerga agora? Se vocês pararem para analisar e a gente tirar o zoom, vocês vão ver. E a gente está num processo de mitigação. É aquela subida mitigada que a gente fala, né? O preço vai meio que num canalzinho para depois, quando ele chegar no alvo, normalmente o preço faz aquele bate aí, quebra o canal e aí acaba fazendo a reversão. Quando o preço começa a fazer isso aqui, esse tipo de movimentação, fica um pouco difícil de você operar. Por quê? É que nem eu conversei lá no grupo hoje cedo, a hora que eu peguei a compra aqui embaixo, né? Cadê aqui? Aqui. A gente está numa tendência de alta. O preço, por mais que tenha feito um sweep aqui, eu ainda quero arriscar comprar nessas regiões aqui de baixo. E o que aconteceu? Quando ele fez essa entrada aqui com volume, deixa eu só aumentar aqui para ficar mais fácil. Quando ele fez essa movimentação aqui, ó, com volume, eu resolvi arriscar. Por que eu resolvi arriscar? Para não acontecer isso aqui, ó, não ficar de fora, né? Porque a ideia inicial minha era comprar nesse order block aqui. Que ele viesse fazer o sweep lá para depois subir. Mas acabou não acontecendo. Então, aquela história, para não ficar de fora, a gente arrisca curto, né? Arrisca e protege. Por isso que eu saí com 25 pontos
E se eu não tivesse saído com 25 pontos, ele teria só me estopado e depois ido embora, porque o stop meu era logo abaixo aqui da mínima, e aí teria sido pior ainda, porque eu teria ficado mais pistola ainda. Então, por isso que eu parei e acabei não operando, porque quando ele voltou aqui, né, ele fez essa captura e voltou, eu acreditei que aqui sim fosse a hora que ele ia dar a movimentação que eu esperava, e acabou não acontecendo. Então, paciência. Mas tudo isso que acontece, a gente explica, eu vou acompanhando no grupo do Telegram dos alunos, né? Então, se você não conhece ainda o treinamento, quer fazer parte dele, esse é o link, tá? O QR Code leva direto para a página e também tem um link na descrição. Você vai encontrar aí todas as informações. Uma dúvida que a galera sempre tem, o treinamento ele é um treinamento acessível, a preço barato, e eu ofereço um conteúdo de extrema qualidade para vocês, tá? Então, ao invés de... Esse é um treinamento que não tem sala ao vivo, tá? Muitos me perguntam sobre isso. Não, ele não tem sala ao vivo. O que ele tem é um grupo no Telegram, onde durante o pregão eu acompanho juntamente com os alunos. É a forma que eu encontrei de oferecer um acompanhamento ao vivo, né, durante o pregão, sem cobrar mais nada por isso, porque o acesso faz parte do treinamento. Enquanto que, se eu fosse ter uma sala ao vivo, com certeza o treinamento iria custar bem mais caro do que isso daí. Então, é por isso que o treinamento é acessível, por conta de ser um grupo do Telegram, onde a gente tira dúvidas todos os dias ao vivo, beleza? Então, assim, ó, aqui agora a gente tem esses pontos, né? Eu também, opa, deixa eu ajustar aqui. Eu também vou marcar essa região aqui, tá? Ah, Emerson, mas tem aquela outra ali em cima, por que que você não marca? Justamente pelo fato dela estar ali em cima, né? Aí quando a gente tem duas regiões aqui, assim, ó, essa aqui muito próximas, só que vocês percebam que a zona toda tá aqui nessa região, ó, inclusive o último sell side liquidity que foi feito, eu prefiro ser conservador e esperar lá. E aí sim, aqui em cima, a gente faz que nem eu fiz hoje, conforme o preço reage, a gente arrisca e protege, porque a gente sabe que talvez ele possa vir no próximo alvo. Então, é por isso que a gente sempre faz dessa forma, tá? Então, o que a gente tem de oportunidade aqui, na parte de baixo, são esses pontos aqui, para a gente chegar até esse alvo. Vocês percebam que aqui é gigante, tá? Por conta disso aqui, ó, é o teste desse candle aqui. Opa. Desse cara aqui. E antes que vocês me perguntem, que vários já fizeram essa pergunta, o que acontece? Esse candle, sim, ele é diferente do Profit. Por que que ele é diferente do Profit? Porque eu já falei várias vezes e vou repetir para vocês gravarem e todo mundo aprender. No Profit, ele considera o leilão de encerramento. No TradingView, é o encerramento de fato. A hora que o pregão se encerra, o preço para. No Profit, depois que o preço se encerra, tem um leilão de encerramento. A última barra de fechamento do candle é o último ponto em que houve interesse no leilão, tá? Por isso que tem essa diferença. Mas aqui é só para ilustrar que a região é toda essa, né? Então vocês têm que estar espertos, porque ela é uma região gigante e vocês já perceberam que a volatilidade do preço está horrível, né? Tanto é que hoje ele passou desde a tarde toda num range de 375 pontos, galera. O preço está horrível. O movimento todo dele hoje, a amplitude toda hoje foi 800 pontos. Ou seja, está horrível essa movimentação. Os alvos estão menores e não tem liquidez, porque o preço está ficando caro, tá? Então tomem cuidado com isso aí, por causa desse momento que o preço se encontra, tá? Então essas são aqui as marcações do índice. Bora falar do dólar, né? O dólar, vocês percebam que aquilo que eu falei no treinamento não, no estudo de domingo, né? Sobre a mitigação, eu estava no time frame grande e aqui a gente vai no time frame pequeno.
a famosa mitigação que ele está fazendo para o alvo. Então, assim, ele abriu aqui, você teria uma oportunidade de ir a favor da tendência, né? O que é um fator, eu diria assim, que teria que estar atento só? A forma e o tamanho do stop. Aqui, o preço veio testar essa zona do fundo aqui, ó. Exatamente um breaker block, né? Porque aqui, o que a gente tem aqui, ó? Uma zona de consolidação, onde ele trabalhou aqui, depois ele rompeu e voltou para retestar. Exatamente aqui. O que seria o risco nesse trade? A entrada aqui nesse breaker block com stop atrás, buscar a máxima do dia. Daria aí o seu trade aí de 2, 3 para 1, né? Que o range do dólar também foi pequeno, então a gente não adianta querer ter, se o preço não está andando, não tem dinheiro no mercado, a gente não adianta querer insistir, olha lá, era um range ele foi um range de 32 pontos de manhã, depois na fala do Powell que ele acelerou um pouquinho, mas vocês percebam que foi 46 pontos de range, andou melhor que o índice, o dólar. E o que a gente tem para amanhã agora? Dólar. E vocês percebem que na hora da fala do Powell, às 1h30, ele veio fazer o sweep aqui e deu mais uma oportunidade de comprador, né? Aqui agora a gente tem esse ponto, que é o ponto que a gente precisa que ele perca para dar continuidade no alvo lá de cima, né? E se ele perder aqui para baixo, aí fiquem atentos e espertos, porque aí possivelmente ele vai vir testar os pontos inferiores. Como pontos inferiores, eu tenho dois pontos interessantes aqui. O primeiro é esse carinha aqui, tá? Esse ponto aqui. O segundo é esse outro aqui de baixo, né? É essa outra extremidade aqui, deixa eu só corrigir. Essa outra aqui, né, que a gente tem nesse movimento. Aqui já seria mais ou menos como um alvo, tá? O ponto mesmo crucial para a gente tentar alguma coisa é essa parte cinza, tá? E aí eu tenho essa zona de liquidez e eu tenho essa região aqui que foi um order block validado. Então fiquem atentos em relação a isso para um possível alvo. Isso se ele perder esse fundo, tá? Porque se ele passar daqui dessa máxima, né? Aí sim é continuidade. Se ele passar daqui, aí a gente já sabe que ele está seguindo o caminho para cima por conta desse sweep que fez aqui na hora do discurso. Beleza? Bora falar do Nasdaq agora, né? Nasdaq, a operação que eu fiz foi aqui, tá, turma? Só para falar para vocês, foi aqui na abertura, né? Eu fiz esse sweep aqui, eu comprei aqui e fui até aqui em cima, tá? Depois ele rasgou tudo que tinha direito lá para cima, mas eu acabei saindo aqui, porque diferente da Apex, lá na Take Profit você tem dias mínimos para operar no treinamento e você não pode fazer mais do que 50% da tua meta em um único dia. Então por isso que você tem que tomar cuidado, mas isso a gente vai falar no vídeo sobre a Take Profit, beleza? Enquanto isso, a gente segue na Apex, vamos ver se amanhã normaliza as coisas para a gente poder ver aí se consegue operar. Tá, então aqui a gente tem essa zona aqui, tá? Continua marcada do estudo de ontem. Agora, o preço fez... Vocês estão vendo que ele está num range, né? Ele fez o sweep aqui, só que ele não... Vocês percebam que ele parou aqui e não chegou em alvo. Depois ele veio aqui embaixo, ó. Até... Ó, deixa eu só marcar aqui. Tá vendo? Ele deixou um fundo duplo. Então, o que vocês precisam tomar cuidado aqui? Essa armadilha para o preço não fazer esse movimento aqui, ó. Pegar essa liquidez aqui e vir testar para baixo,
né? A gente tem aqui, ó, regiões e esse alvo comprador, então tem que estar atento em relação a isso, ó. Depois desse buy side, desse sell side liquidity aqui ele já foi limpo, né? Já limpou essa zona. Tanto é que ele parou de marcar aqui e a gente tem o outro alvo lá embaixo. Para isso acontecer, claro, ele tem que segurar e perder esse fundo aqui. Também temos, né, muita liquidez aqui, ou talvez se ele continuar na seção asiática direto, aí você teria a oportunidade no reteste daquela máxima ali de trás. Beleza? Ah, eu tô numa preguiça, galera, me desculpa. Então, assim, ó, fui ficar vendo o jogo ontem torcendo pra Colômbia e no finalzinho a Argentina me ganha o jogo. Então a gente pode ter o reteste dessa máxima aqui, tá? Não descartem isso, afinal de contas ele ainda tá subindo, tá vendo? Então, aqui você tem um ponto importante, ó. Depois desse sweep, observem a abertura do pregão nessa região aqui, tá? Mas de qualquer forma, o ideal é vender mais lá em cima no limite. E se for pensar em comprar, comprar lá embaixo, tá? Agora você está bem no meio do caminho, beleza? E o euro? O euro, ontem ele abriu com gap de baixa numa zona de demanda. E aqui na abertura de Londres ele andou, né? Fez o famoso, o que eu sempre falo para a galera, que é aquele falso pivô, né? Ele abriu aqui, então você tem a continuidade desse movimento. Aí ele faz o falso pivô de rompimento bem na abertura de Londres, na região de demanda. Aí com que ele faz? Direto no alvo, trade objetivo ali às 4 da manhã. Foi um belo de um trade aí para quem opera e tá na madrugada. Agora a gente tem o seguinte, tem essa região aqui que precisa ser observada, porque inclusive ele pode ser a continuidade desse movimento para chegar até o alvo, tá? Então fiquem espertos em relação a isso. Eu tenho essas zonas aqui como sendo importantes. Essa de cima que eu marquei agora num time frame menor dessa continuidade, e a de baixo, caso ele perca essa zona, seria o movimento mais macro de time frame, um pouco maior, tá? Então essas são as possíveis aí zonas interessantes. Essa aqui muito mais perigosa por estar no meio do caminho, e o ideal mesmo a lá de baixo. Ou caso ele siga direto daí, aguardar para ver qual vai ser a reação ali em cima, nas regiões que a gente tem de oferta no euro, que são inclusive lá de trás, tá? Então fiquem atentos a isso. E para finalizar, vamos falar do ouro, né? O ourinho nosso de cada dia fez a movimentação aqui, ó, a de sexta-feira, né? Depois, na abertura de ontem, aqui, ó, na abertura de domingo, deixa eu ver aqui, bem aqui nesse fundo, ele fez a captura de liquidez nessa zona aqui, ele não conseguiu nem chegar lá embaixo, né? Ele deixou esse movimento aqui de sexta-feira, ó, esse order block aqui, tá? Ah, Emerson, por que aí não lá embaixo? Porque se você olhar, parar e analisar, de fato o order block é todo esse cara aqui, ó, pronto. Então ele tocou sim no order block, que é um candle gigante vermelho aqui. Só que depois que ele perde essa estrutura, ele volta e deixa essa região aqui. Por isso que o teu stop podia estar aqui embaixo, tá? E aí depois era o topinho aqui. Mas ele foi tocar lá na região, quer ver? Deixa eu só ajustar aqui, que se a gente colocar no... a gente tá no 15 minutos. Mas se a gente trazer pro alvo aqui, ó, pro último que tentou subir foi invertido, a gente tem um toque nesse order block ali. Deixa eu só... por aqui que é mais fácil, né? Ó, temos um toque.
Aí agora ele está no alvo, tá? Porém, ainda em alta. Então, ou seja, e como foi apenas um toque, tem que estar esperto para um possível reteste nessa região de order block. Eu ficaria atento na abertura do mercado asiático com essa região de um possível movimentação desse sentido, tá? De fazer um sweep aqui na Ásia para buscar essa liquidez aqui para depois subir, tá? Esse movimento, inclusive, eu vou deixar marcado aqui, ó, que seria esse candle aqui, ó. É o candle laranja ali, ó. Vocês perceberem, se a gente ampliar aqui, que eu já vou ajustar e aqui e ampliar, ó. Esse candle aqui, ó, o laranjinha, que foi o último volume que tentou descer e depois o mercado engolfou ele com tudo. Então, aí nesse ponto pode ser a defesa de uma compra para continuidade no ouro, tá? Atenção, né? Aquela história. Tá validado a região, tem alvo, né? Uma região tá validada. Você tem alvo lá para cima. A questão é tomar ou não o risco. Certo, galerinha? Então era isso, mais uma vez, valeu demais. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Aguardo vocês aí, turma do treinamento, no grupo. E os demais, quem tiver interesse, bora virar essa chave aí através do treinamento. Beleza? Grande abraço, até mais.